a ter pelo menos uma visita técnica e a gente precisa vir ao local onde está correndo a ação. Mas o resto do trabalho é todo home office. E foi um prazer, né? Sempre é um prazer trabalhar com o Marco e trabalhar com o Luciano, que foi meu tutor nos cursos iniciais que eu fiz quando eu cheguei aqui no Rio, e principalmente esse de perícia. E a necessidade tem aumentado muito do nosso trabalho, as ações aumentam a cada dia, e o trabalho é muito interessante e muito importante, né? Essa ajuda que nós damos, mesmo que tenha algum rendimento, mas é uma ajuda ao judiciário, porque o juiz não entendendo, né, não tendo tecnicamente estudado todos os ramos da vida, as ações cíveis chegam lá de vários assuntos, contábeis, de saúde, de informática e de engenharia também, é uma das áreas, e viemos trabalhando nesse sentido, de ser o braço direito, como se diz, de dar ao juiz esse apoio técnico, esse apoio que cada profissão se especializa, estuda e dá a contribuição. O nosso trabalho aqui de fazer esse ajuste nesse guia é porque a vida é um ciclo e é mutante, né? O tempo inteiro, tanto o judiciário muda, quanto assim, a maneira de se fazer esse trabalho, esse curso. Eu tenho uma experiência com o SEJUD, que é uma das secretarias do tribunal, uma secretaria que faz um cadastro de todos os peritos registrados, que verifica se ele realmente fez um curso preparatório, se está assim, se está em dias com o seu órgão de classe. Tudo que é burocrático, a SEJUD faz um checklist e a gente produz documentos e leva para eles separam e fazem um cadastro de perito que é aberto à consulta pública. E, normalmente, os juízes também, né, nos cartórios, são verificados se estamos nesse cadastro e tal. E uma das áreas em que eu ajudei muito nesse livro, desde do anterior, né, antes dessa revisão, é esse material, como fazer com que os alunos cheguem a ter esse cadastro no SEJUD. Marco, assim, muito acertadamente, é algo que é para o fim do curso, né? Depois que já está com a formação e se inscrever no SEJUD, mas Marco, acertadamente, ele traz essa aula para o início logo, para que os documentos vão sendo providenciados, porque os alunos, quando terminam o curso, eles já estão só faltando mesmo o certificado do curso para complementar, porque existem várias certidões nos cartórios daqui do Rio de Janeiro, os cartórios federais, no órgão de classe, e formulários, e os alunos vão já preenchendo e se capacitando para a perícia no Rio de Janeiro. Não é igual em todo estado. Eu, por exemplo, venho da Bahia, lá a gente não tem a necessidade de ter o curso, pelo menos não tinha. Eu, como moro aqui já há algum tempo, eu não sei se teve mudança, mas lá não precisava. E aqui no Rio precisa. Então, é sempre assim, esse livro foi ajustado para nós, a princípio, do Rio de Janeiro, porque nosso trabalho, de Luciano, meu, de Marcos, e desses tutores, outros que ele citou, trabalhamos aqui no Rio de Janeiro. Então, aqui é exigido esse curso. E a diferença de se inscrever no SEJUD de antes para agora é que muitos desses certificados do CREA mesmo, nós engenheiros precisamos colocar, né, que não tivemos problemas criminais, sensíveis com o CREA, era feito presencial. Os cartórios também estaduais precisavam ir na central de cartório para solicitar essa certidão negativa, e hoje, após a pandemia, todos os documentos que são precisos, as certidões, tudo é feito online. Não precisamos mais nos deslocar a esses órgãos públicos ou particulares, mas para conseguir isso aqui. Então, facilitou muito para os alunos. E, assim, eu descobri isso nessa última turma, que eu fui tutora, Luciano também, que fomos tutores, e que não precisava mais. Os próprios alunos, ao irem procurar, seguindo a orientação
do anterior, né, do livro anterior, eles viram que não precisava e a gente foi ajustando. Então, é um livro que também tem uns outros itens que não tinham no anterior, principalmente o Luciano vai falar sobre isso, né, que é a perícia, mas a assistência técnica. Ele vai falar sobre assistência técnica. No anterior a gente falava de perícia judicial. Hoje a gente introduziu, que é muito importante, a assistência técnica e as ações extrajudiciais. Porque são dois itens que são assim, que levam ao engenheiro, ao contador, a fazerem outros trabalhos. É abrir um leque de trabalho a mais nesse ramo da perícia. Porque o assistente técnico, a diferença dele é que ele não é nomeado pelo juiz, né? Mas o Luciano vai falar mais sobre isso. É isso aí, estou muito feliz de ter trabalhado com os dois e é sempre um prazer, né? Ter sido aluno há um tempo e agora estar aqui com eles, desenvolvendo esse trabalho, ajustando. E a renovação, assim, a gente está fazendo uma previsão de, sei lá, de ano em ano, de 2 em 2 anos, atualizar, porque muda muito. É um ciclo corriqueiro muito grande. É isso aí. Fala um pouco de assistência, Luciano. A gente encaixa muito a assistência técnica com a perícia, né, com o trabalho extrajudicial. Tá. Antes, deixa eu só fazer aqui uma introdução do porquê do livro, né, como é que foi que a gente resolveu, né, fazer esse ajuste no material para preparar um livro. Aqui o Marcos já tinha preparado um modelo, né, que ele usaria como apostila para todas as edições do curso, né, e só iria atualizando o modelo eletrônico e distribuindo para a turma de maneira automática, né, pelo grupo de Telegram que está aberto para todos também participarem. E nessa última turma, o Marcos apresentou para a gente, né, antes de começar o curso, ele apresentou para a gente esse material e perguntou o que a gente achava, se a gente achava alguma coisa para alterar, para incluir. Eu falei, Marcos, o material está bem completo, se você quiser lançar como um livro. Porque não deixa de ser um material didático, né, do curso, mas pode ser usado como livro aí para quem está começando agora, entrando no mundo da perícia, ou então quem quer fazer uma reciclagem, pega o livro, né, consegue consultar o material que está bem completo, desde da parte jurídica até a parte da prática, né, e a gente resolveu também incluir novos assuntos que não tinham anteriormente, para poder introduzir o aluno também na parte do judicial e extrajudicial, que ultimamente aí a gente vê que tem um aumento muito grande aí na procura, na demanda, e o aluno, quando ele sai do curso, antigamente, ele não tinha pouco contato com isso, ele sabia da existência, mas também não tinha muito, vamos dizer assim, não tinha uma introdução às oportunidades que existiam, né? No livro aqui a gente apresenta diversas oportunidades, comenta sobre elas, e também sobre a parte judicial, né? A assistência técnica judicial, o livro está bem completo, a gente fala bastante sobre assistência técnica, e antigamente a gente só comentava, né, sobre existência, e é uma das, vamos dizer assim, para cada processo judicial que tem um perito, pode existir um ou dois assistentes técnicos. Então, é uma área que precisa ser explorada pelo profissional que quer entrar nessa área, porque são, vamos dizer assim, o cara tem 3 oportunidades de atuar no processo, ou como perito do juiz, ou como assistente técnico da parte autora, ou da parte ré. Inclusive, se forem diversas partes réis, podem ter diversos assistentes técnicos, dependendo da complexidade do caso, podem ter diversos assistentes técnicos, e essa é uma oportunidade que não pode ser ignorada, né, pelo profissional que está entrando nessa área. Então, né, eu apresentei essa ideia para a gente fazer material na forma de livro, e aí, em conjunto com a Sandra, né, a gente pegou o material, revisou tudo, escreveu muita coisa que estava esquisito,
incluiu material novo, deu uma olhada nos anexos, que os anexos já existiam na apostila, a gente só deu uma revisada e preparou para todos os interessados aí. A gente está lançando material de graça, né, 0800, para todos os interessados, e serve também como divulgação aí do nosso trabalho, né, para a gente poder apresentar ao mundo aí o curso que a gente participa também, né? E de maneira geral também queria agradecer a oportunidade, foi muito bom ter trabalhado nesse livro, é alguma coisa que eu nem imaginava na minha vida, participar de um livro aí, igual eu comentei num grupo de colegas meus, eles falaram, como é que você foi parar nesse livro, não sei o que. Eu falei, teve uma oportunidade lá, conversei, e acabou que a gente conseguiu concluir esse grande projeto, né, que foi um livro. E a gente fez em tempo recorde, a gente conseguiu fazer, acho que em um mês e meio, por aí, a gente conseguiu se organizar. O Marcos aí, que é um grande professor de project, né, gerenciamento de projetos, botou lá as metas, botou lá o nosso cronograma e deu tudo certo. A gente conseguiu lançar na data prevista e o material está muito bom. Quem não viu ainda, sugiro que dê uma olhada. Fiquei muito feliz também no prefácio, que foi elaborado por um juiz, que foi o primeiro juiz a nomear o Marcos há mais de 20 anos atrás. Ele foi atrás do juiz, pediu para ele comentar o trabalho, e, o cara rasgou a seda, fez muitos elogios ao livro, ao Marcos, e fiquei com o resultado. E é isso aí. Eu peguei alguns pontos aqui, é claro que ele não vai ficar sozinho, mas eu peguei alguns pontos aqui que a gente pode fazer umas shorts stories. Primeiro que ele falou do Dr. Álvaro, que era o juiz que me nomeou há 20 anos atrás, e ele estava morrendo de medo, porque era a primeira vez que eu estava entrando em gabinetes. Marcos, seu som tá baixo de novo, Marcos. Está baixo de novo? Deixa eu ver, vou falar mais alto, mas eu talvez tenha problemas aqui. Mas dá para ouvir melhor agora? Eu fui procurar o juiz porque eu, no começo, estava muito preocupado com entrar nesse mundo jurídico, nessa área estranha que, para o engenheiro, é uma coisa muito diferente. Mas só para fazer um short story, Dr. Álvaro agora ele é desembargador. Quer dizer, com o passar do tempo, né, as pessoas vão galgando postos maiores. E ele escreveu o prefácio. Eu pedi para ele não fazer elogios, apenas fazer uma avaliação do trabalho. Então, em resumo, a contracapa é feita pelo presidente da Associação de Pesquisadores do Rio de Janeiro. E ele também achou tão legal, que eles têm um curso básico dentro da associação e parece que eles vão produzir um material de apoio para os alunos e também devem usar esse material, principalmente que ele é livre. E não é um livro de leitura para você aprender a ser perito, é um livro de leitura para você, atuando em perícia, ver alguns pontos que são interessantes no que diz respeito a que não está escrito no Código de Processo Civil, que são ideias que são praticáveis, mas que não estão escritas no manual do perito, que não é um manual. São 10 capítulos, Sandra, ou é mais? 12. São 12 capítulos que chamam a atenção de pontos. Então, o primeiro short story já foi. O segundo, rapidinho, é que tudo isso, um dos capítulos aparece na história desse trabalho porque criaram um registro obrigatório no TJ de peritos. Criaram. E aí, para isso, tinha que ter uma formação oficial. E essa formação oficial tinha que ter uma emenda. E na emenda, um dos itens era a história da perícia no mundo. Bom, embora eu e talvez alguns outros não achem que a história do perícia no mundo seja essencial para o Gilberto, o Zé Renato, fazer um trabalho policial adequado,
Precisava ter. Senão o nosso treinamento não estaria dentro daquilo que era previsto como adequado. Bom, hoje, história da perícia no mundo não faz mais parte da ementa oficial. Mas no livro continua a história da perícia no mundo. E se vocês olharem, aquele capítulo foi feito por pelo menos 30 alunos diferentes. Porque um dos exercícios era pesquisa sobre a história da perícia no mundo e completa esse texto. Eu acho que é o texto mais completo de história da perícia no mundo que você vai encontrar. Não sei se é relevante. A terceira short story é que a gente trabalhava com perícia judicial em 2003, 2004, 2005. E aí eu pensei, você tem uma oportunidade como perito judicial, mas você tem 2 oportunidades como assistente técnico, no mínimo. E agora, em 2018, 2019, você tem mais oportunidades como extrajudicial, que não tem que ser judicial para o engenheiro, arquiteto ou para o especialista atuar juridicamente de apoio a quem precisa. Você pode atuar juridicamente de apoio a quem precisa sem não estar no judiciário. Então, a terceira short story é isso. Nós estamos abordando no livro um tema que eu não conheço em nenhum outro material de perícia. Aliás, o perito precisa conhecer isso tudo, porque ele trata com assistentes técnicos e ele trata também com perícia extrajudicial e trabalhos extrajudiciais. O assistente técnico tem que ter um bom conhecimento da perícia. O assistente técnico pode nem saber que existe a perícia extrajudicial, mas o perito precisaria saber disso. E a última short story é que esse material não é um guia de como se tornar um perito. É um compêndio de informações que o perito eventualmente vai usar e, sendo eletrônico, ele provavelmente vai consultar as atualizações. E sendo eletrônico de grátis, você pode baixar a versão nova, que provavelmente vai ter atualização. Só para terminar, nós temos uma época em que os processos eram de papel, até 2007. E o material era desse jeito. Quando chegou, em 2010, apareceu setores no Rio, Espírito Santo e São Paulo, que congregavam um cadastro de peritos. Aí o livro o material ficou desse jeito, porque incluiu os trabalhos juntos aos setores, cadastros, como a Sandra disse. E agora os setores sumiram, ou diminuíram a sua participação. E agora não tem mais um processo em papel. A gente, no todo treinamento, não tem mais pasta de papel para a gente treinar, porque é tudo eletrônico. E agora a Sandra revisa o material dizendo que não precisa mais ir no cartório, é tudo eletrônico. Ou seja, daqui a 6 meses, a Sandra falou em 1 ano de revisão, mas daqui a 6 meses vai ter alguma coisa acontecendo que o material vai estar na 2ª edição. E vai custar o dobro do preço. Vai custar o dobro do preço. Hein? Quando a gente lançar a 2ª edição, vai ser o dobro do preço. A PUC se prepara, porque se esse aí custa 0, o outro vai ser o dobro do preço. Bom, esse é o short story que eu queria comentar, e a gente tem ainda 7 minutos da apresentação do livro, do material. Luciano, esse material específico da engenharia elétrica, esse material específico da engenharia civil da Sandra, esse material específico da arquitetura, como é que você caracteriza esse material, Luciano? Nós como engenheiros, a gente elaborou o material, né, para a área da engenharia, mas pode ser aplicado a praticamente todas as áreas aí da perícia, porque não tem nada específico de engenharia, né? A gente comenta mais sobre a atividade da perícia, não o que o perito vai fazer para chegar à conclusão do seu laudo, né? A gente comenta
qual é o procedimento que o perito precisa fazer para qualquer tipo de processo. Certo? Sandra, e só um comentário também no que você falou, da parte dos trabalhos extrajudiciais, né? Que você falou que tem no processo, às vezes tem o perito judicial, tem o assistente técnico e tem o perito extrajudicial e os assistentes técnicos extrajudiciais. Isso aí eu já vi muitas vezes, que às vezes na própria petição inicial do processo, eles juntam já um laudo técnico no profissional, que não deixa de ser um perito extrajudicial ou assistente técnico extrajudicial da parte autora. Né? Sandra, 2 minutos para a sua réplica. Em relação a isso que o Luciano fala aí, dos assistentes técnicos, é um trabalho que tem crescido muito, porque os advogados, né, ao trabalharem com ações que são ligadas, precisa de ter uma técnica para que eles consigam fazer uma boa defesa, eles contratam os assistentes pela necessidade mesmo de esclarecimento. E nós, como peritos, temos muito claro, quando nós pegamos uma ação para a lei, quando ela foi elaborada com a ajuda de um assistente técnico, até as quisitações são diferentes. Luciano comprova comigo que o réu contrata um advogado que contrata um assistente técnico para fazer essa ajuda, e eles fazem perguntas que, ao respondermos as perguntas, a gente não pode não responder o que está sendo perguntado. Mas muitas vezes essas perguntas levam a que eles façam, né, uma análise totalmente que ajuda, né, totalmente que beneficia a sua parte que está trabalhando. E quando não tem, são perguntas muito soltas, que a gente vai respondendo, mas que não leva aquela parte a ter uma boa defesa. Assim, é bem interessante, porque a gente já consegue analisar, ao ler os quesitos, se tem um assistente ou não tem. A gente vai comprovando isso, né, Luciano, à medida do que a gente vai lendo. Mas o assistente direciona o advogado na direção certa que ele precisa botar o perito, que senão o perito, às vezes, vai ficar perdido no caso, que você não tem assistente técnico em nenhum dos lados. E os quesitos são feitos pelos advogados, às vezes são coisas totalmente incoerentes. Às vezes eles copiam, né? E a gente pega duas ações assim com o mesmo advogado, a gente vê da engenharia. Os problemas são diferentes, o que a gente tem que analisar, as perguntas são idênticas. Já aconteceu comigo, eu disse, gente, não tem a ver com essa ação, porque as perguntas são muito parecidas com a pergunta anterior. Marcos, me diga uma coisa, eu sou o tio do Luciano, José Guilherme, como é que a gente pode adquirir o livro? Pelo que eu entendi, só tem e-book, não tem papel? Você tem o livro eletrônico. Nós imprimimos esse aqui. Sei. Tenha um na mão. Agora, observe, José Guilherme, observe, olha para mim. Observe com atenção. Olha para mim. Você está vendo isso aqui? Está vendo aqui? Você consegue ler isso? Está muito fraquinho aqui. Que é isso? Deixa eu ver. Aproxima mais. Ectos. Está vendo essas bolinhas? Eu vou clicar na bolinha, olha. Não foi para lugar nenhum. O livro eletrônico, você está lendo e aparece alguma coisa, você clica e vai para o autor. E diz, querido autor, o que você escreveu está uma bagunça. Aí você encontra uma bolinha que joga você num grupo privado de leitores. Mas eu tenho que acessar algum site específico? Você acessa e-mail, você acessa um grupo, você acessa uma sala igual a essa. Com que objetivo? Isso aqui é estático, mas o livro eletrônico permite um dinamismo e o pior, você entra num grupo e pergunta para o Guilherme Seabra, você já viu isso em algum lugar? E o Guilherme fala,
Nunca vi, isso não existe. Aí os dois no grupo perguntam para o Matosinho e aí mandam um e-mail para a Sandra. Prezada e querida Sandra, isso que você escreveu não vi em lugar nenhum. Aí a Sandra tem 2 minutos de réplica. 2 minutos de réplica. Diferente do livro impresso, alguém já perguntou em um outro livro, por que não tem impresso? Porque se você imprimir, você vai ler e não fala com ninguém, não interage com ninguém e não vai ter uma atualização, porque papel, só se você imprimir uma xerox e colar na folha, uma revisão. Sim. Então é um livro dinâmico, né? Um livro dinâmico, mutável. Eu chamo mutável. É isso. Eu não chamo de e-book. Eu chamo de e-book. O e-book é um livro que você lê no tablet. O e-book não é um outro conceito. Você sai dele, muda ele. Se você encontrar alguma coisa não certa, o autor revisa, atualiza e avisa para todo mundo que tem uma versão nova. Entendeu? Muito interessante. Muito interessante. Agora, o link para baixar o livro, a gente tem que fornecer. Todos que vieram aqui vão ganhar o link. Acho que o Luciano já botou aí o link eu botei na parte que aparece as mensagens aqui, mas quem está acessando por celular ou tablet, eu acho que não consegue. Aí depois a gente manda por e-mail. Todos que fizeram o teste, todos que fizeram cadastro de alguma forma, vão receber o link por e-mail bonitinho, com uma carta de dedicatória da Sandra. Agora, quem não está aqui, vão receber o link no LinkedIn. Todo mundo vai saber disso, porque o livro já foi publicado hoje, então podemos liberar o formulário de pedido. A gente não liberou antes, porque não estava publicado oficialmente. Agora que está publicado oficialmente, é só entrar no cadastro. A gente vai contar para todo mundo e aí você vai baixar. Lembrando que não é um passo a passo para ser perito. Mas ok, entendido. Tá bom. Tá? Muito interessante. Agora, José Guilherme, pergunto para todo mundo que está aí, e aí tem um botãozinho de levantar a mão. Quem é que atua em perícia? Levanta a mão aqui desse botãozinho aqui. Não, tem um botãozinho aí. Tem um botãozinho aí de levantar a mão. De mãozinha. Bom, se bem quem está com a câmera também pode levantar. Kelvin é perito? Sim. Mais alguém? Sim. O Guilherme também? O Abraão Bemergui? O José Guilherme levanta o dedo para falar que não. Assim não é possível. É levantar o dedo quem é? Aí o José, não. Pô. O Marco Matosinho está perito também? Então, sim. Eu acho que quando vocês tiverem acesso ao material, vocês vão poder, a opinião, reclamar, vocês vão poder mandar. Outra coisa, tem o link lá dos LinkedIns do Luciano, da Sandra, meu. Vocês podem mandar reclamação para o Luciano e para a Sandra. Pronto, podem mandar reclamação para o Luciano e para a Sandra. Agora, o saque. Quem é que trabalha também como assistente? Assistente técnico, né? Tem o Jefferson, a Eliezer, o Matosinho tem tudo. O Arthur Machado também. O Abraão um pouquinho só. Abraão é um pouquinho só. Eu acho que trabalhar um pouquinho só como assistente é bom, porque aí você cobra bem caro. Mas vamos lá, quem é que trabalha com extrajudicial? Quer dizer, não é judicial ainda, mas o Arthur Machado, você já conseguiu resolver? Conta pra gente, Arthur. Na extrajudicial, você já conseguiu resolver de forma que não entre na judicial? Fala alguma coisa pra gente. Sim, já resolvi. Problema até de aplicação de TOI no cliente, né? Que era tipo um compartilhamento de carga no CP-Rede. Tipo, na época da pandemia, no início da pandemia, né? O pessoal de uma comunidade vizinha a esse meu cliente, né? Que era uma escola, né? Foi lá e
abriu o CP Rede, fez um bypass, 1 metro de cabo, né? E levou para a comunidade inteira. Aí o cliente que pagava 500 pratas de luz, pagou, né? No último mês, 5 mil, 6 mil reais. Aí eu identifiquei, sem causar transtorno, tirei o CP Rede do poste, pedi um aumento de carga, né? Para não criar atrito com a comunidade. E a Light veio, fez o aumento de carga no muro, né? Coloquei o padrão no muro, pronto, tudo resolvido. Desligou a luz, foi aquele pânico geral, mas ninguém falou nada. A concessionária estava do meu lado, então foi tudo resolvido. Fora esse, mais uns 2, 3 casos também que já foram resolvidos dessa maneira, sem causar estresse. Arthur? Oi? Em que cidade do Brasil? Rio de Janeiro. Olha, rapaz, o cara é... Seu vizinho. Tem gente com mão levantada. Quem é que também trabalhou com extrajudicial? Não seja o Luciano Nação, né? Jefferson trabalhou com extrajudicial. Guilherme. Quem falou? Guilherme trabalhou. Guilherme Seabra. Cadê o Guilherme, que eu não estou achando aqui? Aqui, Guilherme Seabra. Eu fui o segundo a entrar, Tá a aqui, terceira. aqui. Fala, Guilherme, um minuto. Porta. Um minuto. Bom, o extrajudicial é muito interessante que você, quando perito, você só está atuando em um determinado estado. No extrajudicial, você tem a possibilidade de pegar o Brasil todo e dar todo esse apoio, conforme vocês já relataram todos os procedimentos que tem que ser adotados. É mais caro um extrajudicial ou um perito comum ou um assistente comum? O que é mais caro? Acho que a minha opinião é que não seja o que determinada posição seja mais cara. É o que vale realmente a aplicação de engenharia. Mas a pergunta é, você está sendo contratado para ser um assistente técnico de uma ação. Ou você está sendo contratado para ser um assistente técnico extrajudicial. Qual tem mais valor? E por conta disso, qual você cobraria mais caro? O assistente técnico, você tem uma limitação em função do percentual que é conhecido no mercado e em função do valor do perito. Então, está muito balizado em função do norte que o perito possa dar dentro de um processo. O extrajudicial é dentro de uma especialidade, mas a especificidade em relação a qualquer tipo de assunto, né? Tem determinados profissionais que só aqueles que você encontra no mercado, eles têm um domínio reconhecido a nível Brasil. Então, esse tem um diferencial... Eu quero saber qual é o mais caro. O Jefferson acho que tem a resposta. Não, mas o Jefferson eu sei. Mas eu quero saber o Guilherme falar quem é o que vale mais e é mais caro. É o extrajudicial ou o judicial? Na sua opinião. Claro. Eu, pelo que eu vejo, e pelo que eu já convivi nesses meus longos anos, o extrajudicial é um dos pontos mais, assim, ponto fora da curva. Jefferson, você concorda com o Guilherme? Ou você tem alguma coisa completamente diferente para falar? Eu tenho para falar que eu estou com um caso extrajudicial que possivelmente ainda vire judicial, né? O cliente me contratou para ir acompanhar a avaliação técnica no laboratório acreditado do Inmetro. Que a concessionária foi lá, tirou o medidor, os caras falaram umas coisas lá meio sem pé nem cabeça, preencheram um toy que parecia um papel de pão, né? E aí o cliente ficou com medo, né, do que poderia acontecer. Mas eu acredito que a concessionária vai tentar cobrar os famosos 36 meses. Quanto a essa resposta aí do caro e o barato, caro em reais vai depender. Geralmente o assistente técnico, entre aspas, é mais caro. Mas aí a gente tem que analisar... O assistente técnico extrajudicial ou assistente técnico judicial, logo após a sua resposta, Matosinho? O assistente técnico judicial e o extrajudicial também. Mas aí a gente tem que analisar aquela questão. O que é caro, é o preço ou o valor que a gente está falando? E essa questão que o pessoal comenta que o valor é meio tabelado e não sei o que, eu acho justamente o contrário. Se tu tem uma expertise que tu não acha em qualquer esquina ali, tu consegue cobrar bem. Então, não dá para se nivelar ali, tu vai te nivelar com o cara recém-formado, ou com o cara que
não tem a experiência que a gente tem na área da perícia. Matheusinho, você queria falar alguma coisa? Eu acho que se você considerar para as partes, né, o extrajudicial vai sempre sair mais barato se conseguir resolver como o Arthur comentou. Né? Conseguir resolver antes de entrar em vias judiciais. Tá? Isso realmente acontece. Agora, o valor a ser pago para, né, o profissional, aí o extrajudicial também acredito que está num valor absoluto mais caro. Né? Mas se somasse a ação, com certeza o extrajudicial vai ser mais barato. Então, eu quero colocar, não agora, porque a sala está para fechar. O Luciano deve estar arrumando um novo link para a gente pegar uma nova sala, porque nós estamos extrapolando 1 hora do evento. E já apresentamos o livro, vocês vão receber o link, mas eu acho que a gente poderia conversar mais se vocês quiserem. Mas, quando eu perguntei para o Guilherme Seabra, ele colocou um mito, uma lenda urbana, que caiu por terra em 2000. O perito não ganha mais que um assistente. Não existe uma lei que obrigue o assistente a cobrar 80%. Por isso, nós temos agora um assistente extrajudicial. Então, se eu pudesse dar um palpite, eu diria que um assistente vale uma fortuna. Vale uma fortuna. E é segredo. Você conversa com o seu cliente. O perito é público, não tem como ter segredo. Enquanto que o assistente extrajudicial, aí é que é mais particular ainda. Mas o ganho é incomensurável. 30 segundos para o Jefferson e depois 30 segundos para o Abraão. Aproveitando esse teu gancho aí, concordando contigo, eu tô com um caso justamente de assistência técnica em que eu não sei, não faço ideia quanto o perito vai cobrar e nem qual perito que vai pegar o caso, porque tem uma lista de peritos ali. Perito 1, se não aceitar, pula pro 2, 3, 4, tem 15 peritos já pré-nomeados ali. E eu dei o meu preço, né, para o cliente, é um caso de incêndio, uma causa de grande monta, um valor acima de 1.600.000, isso causa já de mais de 10 anos rolando, então eu consegui cobrar um honorário justo ali, eu achei que estou cobrando adequadamente, né, até por ter experiência prévia de concessionária e tudo mais, né, então o cliente não vai achar em qualquer esquina ali um cara que saiu da concessionária e está todo na perícia, então por essas e outras que eu digo que a gente não pode ficar se comparando com o que o Joãozinho da esquina cobra, né? Isso é opinião particular. Abraão, fala. 30 segundos. Tá com o microfone... O microfone fechado. Agora... Na área contábil, principalmente. Embora seja advogado e administrador também. Existe, sim, um limite do judicial para o assistente técnico. Oficialmente, se não me falha a memória, 70% ou 80% do valor do perito nomeado. Abraão? Na verdade, esse é recomendável, né? Abraão, a gente continua esse assunto do Jefferson, do Matheusinho, do Guilherme Teu na próxima sala, porque essa sala está condenada a se autodestruir em alguns segundos. Então, eu mandei o link, vê se vocês verificam no chat o link da sala. Alguém está enxergando o link da nova sala? Essa nova sala aí a gente vai abrir para pergunta e discutir mais um pouco aí, mas agradecer a presença de todos então, aí. Nessa sala, Luciano, o final da publicação, da anunciação, da apresentação do material que vocês e outros vão poder agora baixar para poder manusear, ler e criticar. Na próxima sala, a gente fica para debater esses assuntos. Não vamos ficar discutindo o resto da vida, mas pelo menos mais 40 minutos a gente pode discutir coisa que o Abraão falou e coisa que o Guilherme falou. Tá bom? A gente encerra aqui, agradecemos aos participantes da
do conhecimento desse material, e assim que vocês receberem o link, que já está no chat, vocês já podem, baixar ele para ler, comentar e até, de repente, passar para outros através do formulário de cadastro. Ok? Sandra, suas últimas palavras nesse evento. Obrigado a todos que estiveram aqui, né? Espero que esse livro seja um guia mesmo para todo mundo. Como o Marcos falou, né? Só temos a agradecer vocês de estarem aqui com a gente, prestigiar. E eu dizer que fiquei muito feliz de conhecer o juiz Álvaro Henrique, ele realmente é uma pessoa ímpar. Eu fui com o Marcos lá e conhecemos ele, e ele, assim, é muito bom ver uma pessoa, um juiz, desembargador, ele está atuando como desembargador, ter tanto compromisso, né, com a causa de peritos, com esse trabalho. Ele é muito compromissado mesmo, foi muito interessante. Privilégio, realmente, ter conhecido uma pessoa como ele. Obrigado a todos vocês. Gentileza, eu pergunto, porque eu estava com o microfone desligado, só agora que eu toquei. O link do livro se encontra onde? Está no chat. Eu tinha mandado o link aqui nas mensagens de chamada aqui do Google Meet, mas vai ter também no LinkedIn, e o Marcos deve mandar por e-mail novamente também, depois dessa reunião aí. Tá bom? Mas olha, qualquer dúvida você já tem. Dá uma olhada no chat para ver. O Luciano, bota 4 vezes seguidas o link. Botar de novo. Fica bem escancarado aí. Eu tenho medo que a reunião se encerre, né? E as pessoas acabem perdendo a comunicação. Eu acho que aparece uma pista em 5 minutos. Abraço a todos. Quem não falou nada foi o José Luiz, a Elise e a Mariana, eu acho. Enquanto nós temos alguns segundos, José Luiz, 15 segundos para falar alguma coisa, além de dar tchau. Bom, o que eu tenho a falar é que eu sou tio do Luciano, né, e já trabalhamos juntos, não em perícia, mas em seguros, que também tem relação. E dar os parabéns para o Luciano e para o grupo que elaborou o livro aí. Tenho certeza que vai ser muito útil e eu vou ser um dos que vai consultar lá com frequência. Ok? Ok. Elise e também tem o... É quem? É o Ricardo? Elise. 15 segundos para Elise falar alguma coisa. Tira do microfone do mudo. Tá mudo ainda, tá mudo. Enquanto ela bota o microfone, Ricardo Freitas. É o Ricardo, não é? Ricardo, eu acho. Fala aí, Ricardo. Opa, sim, eu queria saber como é que a gente consegue um exemplar assinado pelos 3 autores. Assinatura eletrônica com certificado digital. Pode ser. Assinatura eletrônica só. É o triplo do preço. Opa! Não, mas tá bom, eu tenho atuado como perito na área de engenharia elétrica aqui nas comarcas de Petrópolis, região serrana, né? Não tenho talvez tanta experiência quanto vocês, mas já tenho mais aí de uns 20 processos em que eu trabalhei, né? Eu espero que esse livro possa me ajudar aí a afirmar outros conhecimentos dentro da área pericial. Lendo urbano aí. Foi o Guilherme que falou primeiro, depois teve outro. Quem foi, Luciano? Que insistiu no percentual? Foi o Abraham. Isso. O Abraham, ele é contador, não é isso? Ele é advogado, mas atua na área de contábeis, eu acho. Como contador. Cadê o Guilherme? Ué, mas mudou? Ah, não. Aqui é o Guilherme. Aqui é o Guilherme. É o Guilherme. É Guilherme Seara. Sandra acabou de chegar. Então, Guilherme, quando você falou isso, eu guardei isso porque existem muitos mitos que são mantidos pelos poderes econômicos. Tem muitos mitos que são mantidos para dominar você. E, na verdade,
não tem regra, não tem lei escrita, não tem regulamento. Como o Luciano bem falou, recomendação. Recomendação. Quem é que recomenda o valor do dólar, Guilherme? Quem recomenda? Mercado. Quem recomenda o valor do ouro, Guilherme? Quem recomenda o salário que você paga para o trabalhador na obra do Guilherme? É o mercado. Quer dizer, na verdade, quem dita. Quem recomenda é o Luciano, é o Guilherme. Eles fazem cartilhas dizendo que, no mínimo, se paga 500 pratas a hora do engenheiro. E esse engenheiro não arruma emprego no Brasil, né? Pode arrumar na Noruega, mas no Brasil não arruma. Então, o menino Abraham, não sei se vai aparecer, mas veja, não tem regra de 80% do perito ou 70% do perito. Eu recomendo que você use 250% do perito. E só para acrescentar, a posição do assistente técnico, muitas vezes, ele tem que trabalhar o dobro do perito, em função de conhecer a empresa, aprofundar em todos os normas, as políticas que já estão estabelecidas em cada uma delas, e fazer isso uma tradução direta para o perito. Ou seja, ao final, a quantidade de horas que o assistente, muitas vezes, né, em diferentes tipos de empresa, você trabalha muito mais. Então, fora também as reuniões com os advogados, com os clientes, para explicar como que vai ser a perícia, o que ele vai precisar apresentar. E principalmente, junto com os advogados, estabelecer a sua posição técnica. E não uma condução... Aqui, é claro que nós temos assistência técnica, tem que fazer ressaltar os pontos positivos, né? E não os negativos dentro de um processo, mas quem tem que conduzir de uma forma independente é esse profissional que foi estabelecido e foi batizado como assistente técnico. E acho que é isso. Jefferson quer falar alguma coisa sobre isso, Guilherme? Dá uma réplica de 12 segundos para o Jefferson, vai. 12 segundos, já perdi 2. Eu gosto da assistência técnica judicial porque é o seguinte, que nem eu comentei antes, peguei um processo que tem 15 peritos numa lista ali. Às vezes tem 2, às vezes tem 3, 5 eu já tinha visto, né? Cara, quem são os nossos concorrentes? O Luciano aí, uma empresa, um cliente procurou ele. Será que ele vai procurar o Marcos, o Guilherme, o Arthur, eu para fazer o orçamento? Né? Não. Começa por aí, às vezes ele só tem tu. Claro, não é que tu vai cobrar 50 mil porque não tem outro que vai fazer, né? Mas, via de regra, não tem concorrência. E se tiver, cara, para eles achar um já é difícil. Imagina achar 2, 3 engenheiros eletricistas. E aí eu vou pegar o que o Jefferson falou e o que eu falei na sessão anterior. Por que é que os cursos de perícia, os treinamentos de perícia, têm o título de curso de perícia judicial? Por que os cursos de planejamento de obras só falam planejamento de obras, não fala planejamento e controle de obras? Parece que não existe uma outra parte. E no que diz respeito à oportunidade, Guilherme, as pessoas que entram para a perícia... Matosinho, você está há quanto tempo em perícia? Eu fiz o curso aqui no Rio em 2016, quer dizer, eu já estou 6 anos aí. Então, as pessoas que estão há 6 anos que fizeram um curso de perícia, Arthur, pensa que só pode ganhar dinheiro com perito. Porque ninguém contou, eu estou aqui generalizando, ninguém contou para o Matosinho, além de trabalhar como perito, ele pode trabalhar como assistente técnico na seguinte condição. Qual é a vantagem? Qual é a lenda urbana que o Guilherme quis botar fake news aqui? Vou chamar o STF para ver as fake news do Guilherme. E aí você tem uma extensão. Por que não disseram para o Matosinho que ele também pode atuar em ações ou casos extrajudiciais? Entendeu? E aí, olha só que oportunidade, Arthur.
Eu contrato o Matosinho para fazer uma avaliação extra antes de qualquer problema na justiça. Matosinho me garante que nós estamos certos. Ele ganhou um dinheiro, ganhou 100 pratas. Aí o cliente dele vai, conversa lá com o problemático não resolve, ele é obrigado a entrar na justiça. Quem é que o cliente vai chamar como assistente técnico? Ele mesmo. Foi ele. Matosinho. Então, Matosinho ganhou 2 vezes, porque são trabalhos distintos. E por que eu não conto para o Matosinho, no curso de perícia, quer dizer, tem um curso de assistência judicial, né? Assistência técnica, é um curso de, não é perícia nem assistência, é um curso de apoio judicial, apoio jurídico na área técnica. E aí tem nome, né? Perícia, assistente, judicial. Ricardo, você que não falou na vez passada, acho que você não falou, não, o Clark que não falou. O Ricardo, você trabalha como perito ou você está só olhando tudo isso que está rolando aí? Não, eu trabalho como perito, né? Sou engenheiro eletricista. São 3 anos. 3 anos. Você já... É interessante você trabalhar como perito, porque você cria acervo, história, precedente. Referência. Quem é o Ricardo? O Ricardo é um perito do juiz. O Ricardo não é um engenheiro ou um profissional. Agora, você já foi contactado para ser assistente técnico? Já, 2 vezes. E você entrou na lenda urbana do Guilherme dizendo que só pode cobrar 80%, 70%? Não, por isso não me aceitaram, eu acho. Sabe quem é que te contrata? É o advogado. Porque eu concordo com alguém que falou aí, você tem que ter o seu valor no mercado. Você não pode simplesmente, porque o perito pediu um determinado valor, você tem que se pautar por ele. Eu acho até que é um guia. Eu acho sim que é um guia. Mas se você tiver acesso aos autos do processo, você estudar, aliás, você tem que fazer isso, né? Para você poder dar pedir os seus honorários, você tem que pedir o valor justo que você julga pelo seu trabalho. Mas, Ricardo, se não me aceitaram, ótimo, porque... Ricardo, o advogado, quando te chama para ser assistente, ele te chama em cima da hora, te quer dar um dinheirinho para fazer umas perguntinhas, para ajudar o perito e não te dá os autos para você não ler tudo. Esse eu entendo também que é um motivo para você pedir mais, tá? Sim. Então, veja, você não sabe em que buraco você está se metendo. E se você é um cara especializado, aliás, se você é um cara especializado naquele assunto, não garante que o perito seja. Então você vai ajudar muito o perito. Isso vale muito para o sucesso da ação. É verdade. O advogado falou para mim hoje que ele não é contratado por resultados, ele é contratado como meio. Ou seja, ele não me garante nada no meu processo. Ele não garante nada, porque ele não dá resultado. O dinheiro dá um resultado. Ele tem que entregar um prédio, entregar uma... O advogado não, ele vai atuar na extensão e no limite da lei para te ajudar, mas ele não garante nada. Então, Jefferson, se você pudesse dizer, na sua última assistência técnica contratada de papel passado, CNPJ, recibo em 2 vias, quantos X você cobrou em relação ao X do perito? Eu não sei o X do perito ainda, esse caso que eu... você não sabe? Não sei. O caso é TOI? Não, o caso é incêndio. Incêndio? Incêndio de R$1.600.000, incêndio grande. Isso, na verdade, 1.600.000, porque o incêndio foi em 2011. Se botar atualizado, deve passar de 2 milhões essa causa aí. Não, o problema... aí eu vou advogar pelos meus princípios. Você não cobra pelo valor da causa. Você cobra pelo trabalho que você realiza. Esse é o meu princípio. Mas o incêndio de 1.600.000 com certeza é de alta complexidade aí. Mas é que assim, Marcos, concordo contigo em partes, né? Não dá para se basear só no valor da causa, porque senão a causa é 5.000, eu não vou poder cobrar 2.000, porque o valor da causa é 5. É um exemplo. Mas assim, vamos combinar, né? Uma causa dessas aí, o cara tem que botar uma hora um pouco mais cara, enfim, dá um up ali no orçamento. Olha a responsabilidade que o cara está precisando. Primeiro que o Jefferson tem conhecimento específico, por isso chama lei.
Então, ele vai gastar horas, 1.600.000. Deve ter muita coisa queimada, de valor. Esse valor está certo. Então, talvez o Jefferson tenha que gastar muitas horas, contratar ajuda. Então, vai ficar caro, porque tem muito trabalho. Agora, tem alguns peritos de 1980 que cobravam pelo percentual da ação. Isso não existe mais, tá? Quer dizer, não cabe mais, não está dando mais para você praticar, porque os juízes não são bobos. Os juízes são mais esclarecidos, são de outra geração. Bom, mas vou fazer uma perguntinha aqui. Algum de vocês já foi contestado por pedir um valor acima de 4 salários mínimos pela concessionária? Sempre. Sempre. Eu normalmente, quando o caso é tradicional, eu não esquento. 4 mínimos está muito bom. Pelo processo que eu desenvolvi, pela velocidade, 4 mínimos está, se for um caso tradicional. Um caso que apareceu, que um juiz disse que, sendo de baixa complexidade, ele quer usar as súmulas, não sei o quê, que segundo o Ricardo é 4 mínimos. Aí meu filho falou, eu acho que isso não é o comum. Aí eu li, e realmente não é o comum. Não é o comum. Mas o juiz não decretou. Ele disse de baixa complexidade. E na resposta que eu dei, tem um aposto que diz que não é de baixa. Só um aposto. Eu não disse o preço. Não disse o preço, porque eu não tenho e-mails ainda para dizer. Mas eu botei já na resposta, que não é de baixa complexidade. Ou seja, é um recado. A seguradora me ligou dizendo que eles estão sem dinheiro, que eu não posso cobrar. Eles leram o aposto e me ligaram. Ninguém do cartório me ligou, foi a seguradora, o réu, né? Nós não estamos com dinheiro. Ou seja, ela sabe que baixa complexidade tem um valor. E quando eu digo que não é de baixa, pode ser maior do que aquele valor. Ela se antecipou. Agora eu estou estudando. Se as perguntas que vierem forem desse tamanho, compensa. Mas se vier 43 quesitos, eu vou ter que me debruçar em logs de sistema, de onde o carro estava com o GPS nos últimos 6 meses. Eu peguei um processo que tinha que ler 2.000 folhas de contas de telefone. Só de conta de telefone. Eu tive que arrumar pessoas separadas para fazer leitura, anotações. Entendeu? Mas vamos lá. Eu estou com um caso que eu mandei um honorário de acima de 10 mil e a concessionária aprovou na primeira petição, e é uma prefeitura contra a concessionária, a prefeitura reclamou. Só que a prefeitura não embasou nada, só disse que estava exorbitante, aquele papinho lá de... Como é que eles escrevem? Enriquecimento ilícito? Não é isso, é proporcionalidade, princípio da razoabilidade e não me lembro qual é o outro termo lá, né? É que provavelmente o advogado da concessionária, ele acha que vai ganhar a causa. E sobra para a prefeitura no final. Na verdade, a concessionária que solicitou a perícia. Então. Mas de repente vai, ele tem certeza que vai. Aí ele aceita o que o Jefferson mandar. Porque tem certeza. Não, mas já teve um perito destituído e a concessionária justamente ficou um ping-pong com o perito, e daí aquele perito saiu e entrou eu. E agora é a prefeitura que está xaropeando, aí eu mandei uma petição, finquei o facão no toco, disse que é isso aí, deu, e vamos ver. Tô esperando. Marcos, você, na tua vida de 6 anos, já pegou assistência também? Não, vou fazer a primeira assistência agora. Eu estou para começar uma assistência agora, mas ainda não fiz nenhuma assistência, não. Entendeu? Já tive convite, mas também passei o orçamento e não fui chamado. Essa história do extrajudicial, Arthur, Ricardo, Matosinho e Guilherme, essa história do extrajudicial já captou você, já se ligou nisso? Sim, eu fui convidado até por peritos amigos, né? Que eles chegaram, olha,
Até foi nesse caso mesmo que eu comentei, que era dentro de uma comunidade, um risco caveirão na entrada da comunidade. Aí o cara virou para mim, porra, você que gosta de desafios, vai lá e resolve isso. Falei, tá bom, fui lá. No auge da pandemia, ninguém queria ir. Caveirão pro sulista. Oi? Traduz caveirão pro sulista. Rapaz. Conhece os caras da boca, vai lá. Verdade. Aí 5 peritos foram convidados, todos eles recuaram, ninguém quis ir. Aí sobrou para mim, porra, pandemia parado mesmo, podia pegar obra, podia pegar nada, ninguém deixava adentrar, né, os prédios nem nada. Aí, pô, fui lá, vou encarar. Aí encarei, deu certo, deu para ganhar um dinheirinho e tal, enfim. E por aí vai, mas foi como assistente técnico também. Mesma coisa, embasei tudo para poder entrar, mas acredito que ela era tão fraquinha a diretora do órgão que nem entrou. Brincadeira não, mas fiz meu papel. Direitei tudo, acertei tudo. A concessionária aprovou logo, né, todo o trabalho de imediato, fez a ligação, enfim, foi tudo tranquilo. Mas, né, o problema é que o cliente muitas vezes quer segurar a grana, né, cara, quando ele tem uma grande chance de ganhar. E o que acontece? Ela preferiu pagar, né, o parcelamento, foi imposto, né, não foi nem, né, foi imposto. O cara deixou na caixa do correio e pronto, paga. E ela foi pagando o toque. É brincadeira um negócio desse. Agora eu queria comentar o seguinte, que os juízes estão desrespeitando a súmula, né, que nós temos aqui no Rio de Janeiro, né? Estão atribuindo de R$3.000 por perito, aceita se quiser, podendo ser gratuidade de justiça. Quando você pega o processo, você vê, pô, gratuidade não vai rolar, porque a concessionária está toda enrolada. Então, Arthur, nós temos uma solução para isso. Quando você pede uma casa, o prédio da Coca-Cola em Botafogo, no Rio de Janeiro... Prédio de Botafogo, 440. Ele tinha um projeto de 10 andares, 10 pavimentos. Jefferson, o último pavimento era um restaurante panorâmico com uma academia de ginástica para os funcionários do prédio. Durante a construção do prédio, o tal do planejamento, que eu já falei do controle, né, é outro assunto. O tal do planejamento planejou, mas não controlaram. E quando acordaram, descobriram que o dinheiro de 10 pavimentos não dava para fazer 10 pavimentos. Qual é a solução? Fazer 9 pavimentos, suprimindo uma bobeira do restaurante panorâmico e uma bobeira da academia de ginástica. Quem foi prejudicado com isso? Os possíveis funcionários da Coca-Cola. E o prédio foi feito. Então, Arthur, nós temos jeito para tudo. Quando você tem uma ação do Judiciário 2004 e um perito mais aceitável, Justiça Gratuita, JG, no Rio de Janeiro, apareceu uma entidade chamada de PES que dava uma ajuda de custo. Não tinha perito. Verdade. Então, os mecanismos se ajustam. E eu tenho feito sempre eliminado o 10º andar. Toda vez que você apresenta 3.000, 3.000 é dinheiro. Para mim é. Para todos nós, atualmente. É um trabalho porcaria. Não. Mas eu administro meios para que me reduzam os custos ou reduzam meus agás para ficar dentro de 3.000. Então você vai ganhar um prédio sem o restaurante panorâmico e academia. Pronto. Aí quando você quiser mais alguma coisa, honorários complementares. É isso. Sim. Pronto. É bom, bem na saída. Não querem. Pediram, mas não querem, então não querem. Agora, se quiserem, honorários complementares. E aí desistem. Então tá bom, você não tem trabalho. Então, a segunda edição do livro, que a gente está discutindo, eu conversei com o Luciano e já falei alguma coisa com a Sandra, no ano que vem você vai ter um capítulo a mais, talvez, não sei, né? Acho que talvez um capítulo a mais, de uma coisa que eu estou praticando. Já praticou aqui, Sandra, de videoconferência? Sim. Eu já vi, mas não participei na perícia, não. Luciano já fez videoconferência com as partes? Não. Luciano, do Carinho? Ainda não tive. Estou desenvolvendo umas ideias e apostando e documentando e rolando. No ano que vem a gente vai ter segunda edição com mais um item para você olhar e pensar
Interessante. É mais uma coisa para você pensar. Isso reduz o quê? Videoconferência? Reduz alguma coisa? Reduz trabalho? Reduz dinheiro? É legítimo? É ilegal? É irregular? É imoral? Será? Entendeu? E como é que eu faço? Então aguarda até março. Agora, a segunda edição vai ser o dobro do preço. Isso aí. Marcos, eu queria tirar uma dúvida, até em relação. Eu estou com 2 telas aqui, fazendo aquilo. Luciano, tirar mais uma dúvida. A nossa história de apresentação do livro está virando consultoria. É isso aí. Quando você faz o acesso ali, das bolinhas que até você indicou lá para o colega, né? Aí entra dentro de um outro ambiente, que é o ambiente que você join group, né? Ou seja, você está juntando ao grupo. É por ali que a gente tem essa oportunidade de trocar nossa experiência? Isso mesmo. Você vai dizer o seguinte: eu li isso aqui e não gostei. 2, eu vi um caso igual a esse. Alguém já viu? Muito legal. Escuta, eu estou com uma dúvida aqui. Como é que eu faço para botar no recesso, não sei o quê? E aí a galera... Vai ser também o canal que a gente vai divulgar se tiver a nova edição do livro, se tiver alguma correção a ser feita, vai ser através do Telegram ou então e-mail, né? Para quem não tem. Muito bom. Espetáculo, hein? Marco, eu queria falar um pouco sobre honorários. Essa pergunta é grátis, né? Sandra, oi, Marco. Tá ouvindo? Estava um pouco travando para mim. Eu, por exemplo, tenho uns 4 ou 5 últimas perícias que elas já estão vindo o honorário homologado pelo juiz. Não sou eu quem ofereço o meu valor, como vocês falam aí. Ele já vem com honorário. Eu aceito ou não aceito. Tá? Não tem vindo valores tão baixos. Isso é uma irregularidade praticada pelo juiz. Porque o rito diz, artigo tal, emita-se honorários, apresenta currículo. Sim. Mas os 5 últimos que eu peguei, todos já vieram com o honorário homologado. Eu aceito ou não. Alguns juízes pulando etapa. Sim, e eu pulo também. Eu também pulo etapa. Ninguém reclamou. Como você fala aí de honorários complementares, sim, no último que eu falei não foi aceito. Sim, eu entendo. Quando eu proponho complementar o cara não aceita, não tem problema. Eu não trabalhei. Ele não recebeu, tomara que ele ganhe, né? Agora, quando vocês falavam, eu estava ouvindo vocês falarem sobre assistência técnica. Eu, antes de ser perita judicial, né, eu não tinha feito curso aqui no Rio. Em Salvador, eu não atuava como perita, eu atuava como assistente. E, assim, o valor recebido da assistência era bem melhor em relação, era assim, um custo-benefício bem melhor do que o de perito. Porque o trabalho era menos informal. Eu fiz algumas iniciais que eram extrajudiciais, algumas delas transformar, como o Marco falou, em judicial. Então, eu já estava no caminho, né? Eu já tinha estudado o que não era processo ainda, não existia uma ação ainda, e depois passou a existir, mas eu já tinha estudado aquilo, então o custo-benefício era muito melhor. Porque como agora eu tenho recebido já com honorário, eu não posso colocar a minha planilha, né? Ter o meu valor de hora e saber quantas horas eu vou precisar, como a gente sempre orienta os alunos a chegarem a um valor. E no extrajudicial era muito mais livre, a negociação era direta, né, com o advogado ou com a parte, e era muito, muito melhor. Aqui no Rio eu fiz algumas que também foram muito mais práticas essa negociação. Eu não tenho negociado nem tenho me dado a chance de dizer o meu honorário. Tá. Sandra, Matosinho vai entrar. Sim. Quanto à planilha que você falou do ano de 2005, 2007, eu tive que fazer uma por causa de um processo recente. Marcos Matosinho? Não, é só que a Sandra está comentando, eu também já fui nomeado, já com os honorários não homologados, mas já indicados pelo juiz. E na petição de aceite, eu
apresentei os meus honorários e propus ao juiz. Alguns aceitam mudar os honorários, até mesmo aumentar, e outros não. Depende muito do juiz, eu acho, e do processo em si. Mas só se eu entender que os honorários são coerentes com o trabalho, eu já aceito que está ali para ganhar, como o pessoal falou, né, para queimar a etapa. Até porque muitas das vezes que eu vejo, quando é JG, né, a sentença é deferida e os peritos não são comunicados que a sentença foi deferida. Se você não tiver o trabalho de estar acompanhando o processo realmente, né, você só vai perceber que tem alguma coisa para receber depois de 2, 3 meses e já foi até transitado como julgado. Matosinho, na entrega do laudo, quando você peticionar, bota uma vírgula. Requerendo que esse perito seja intimado quando da emissão da sentença, que aí o cartório é obrigado. Se o cartório não faz isso, não pode arquivar o processo. Se arquivar o processo, é um problemaço para o cartório. Entendeu? Então, com o tempo você não é advogado, mas com o tempo você vai encontrando aposto explicativo, vírgulas e pequenas orações que juntam-se a uma prece maior para o juiz. E aí eu tenho tido bastante resultado quando a gente inclui essas coisas, porque obriga o cartório, não pode comer mosca. Se você não bota, ele não quer fazer porque não tem que fazer, dá trabalho para ele e não está errado, porque você não pediu. Quem tem que cobrar o processo é você, não é? Marcos, mas vou ser sincero contigo. Tem processo que eu já pedi o mandado de pagamento já 4 vezes e o cartório não emite. É complicado às vezes. Mas gostei, obrigado pela sugestão de botar esse requerendo que seja intimado na sentença. Isso eu realmente não coloquei. Quando você requer o meritíssimo juízo, não ao cartório. E se o cartório não executa, ele está desobedecendo ao meritíssimo juízo, que deveria ter lido e mandado, entendeu? Então, ele fica mais cuidadoso. Eu vou botar você para falar com meu filho Lucas, que ele que faz 4 petições para mandar expedir o mandado de pagamento. Tem uma agenda eletrônica que ele bota, se não, bota, se não, bota, se não, bota. E tem textos diferentes para não ficar um corte e cola. O Matosinho, é a vida, tá? Eu sei. Agora, isso é diferente. Quando você é um assistente técnico, judicial ou extra, isso é muito, muito mais fácil. Aí, deposita 50% no ato. Se não depositar, não começo. Vou entregar, mas quando eu entregar, deposito 50%. Não entregou? Não entrego. Entendeu? É muito mais fácil para o assistente técnico, para o assistente judicial. Como eu falei, Ricardo, é sigiloso, é particular, perito é público. Né? Ele está sujeito a um monte de coisa. Marcos, se me permite, eu até utilizo muito junto aos advogados que assistente não é despesa, é investimento. Ai, meu Deus, começou um discurso de eleição. É investimento. Vamos fazer uma PEC. Não é custo, é investimento. De fato, Guilherme, falando sério, como assistente, lembra que você é o meio, né? Não, porque o advogado não é o meio. O assistente não é o meio. Cara, eu tenho conseguido entregar, como assistente, muitos sucessos. Por quê? Muito legal. Porque eu me meto em coisas que eu sei, né? Eu me meto em qualquer coisa. E eu já percebi, eu estudo o perito, eu analiso o perito, faço uma que chama isso, stalk do perito, e descubro até onde ele sabe, até onde ele não sabe, me apresento, mostro que eu ajudo. E aí, como você tem mais conhecimento do assunto, você cobra, você é efetivo, e você é perito também, então você sabe como é que funciona a cabeça do perito, do juiz, né? O que ele pode fazer, o que não pode. Isso aí. Então, eu acho que o assistente, eu gosto muito da assistência, mas eu faço pouco. Quando eu faço, eu cobro muito, cara. Aí não me chama. Mas o mercado está reconhecendo mais agora. Isso é bom. Tá. E agora que o perito é JG e tudo pré-aprovado,
sabe? É melhor ser assistente, porque o perito não tem competência. Bom, a gente fez a publicação do livro, lançou o livro, e você já pegou o seu link e já baixou o livro, é isso? Já fiz isso. Olha na página 4 que você pode imprimir, você pode copiar, colar, você pode fazer um monte de coisa. O que você não pode é dar para o seu coleguinha se ele não fez o cadastro. Ele tem que fazer o cadastro e baixa gratuito. Entendeu? Perfeito. Alguma outra pergunta, Marcos Matosinho? Marcos é com U, viu? É Xará. Alguma outra pergunta? Não, a princípio não. Então não tem pergunta. E o Arthur Machado? Eu quero fazer a pergunta para o pessoal que está acompanhando aqui, que está no Rio. Eu sei que o Jefferson não está, mas vocês já conseguem acessar lá o PJE, né, que é o sistema do tribunal. Já. Eu só não estou conseguindo aquele acesso no celular, né? Já reclamei com a PJ, né? E até agora não arrumaram a solução. Porque também mudei de senha e tudo, enfim, mas até agora não apresentaram a solução. Tem que ir na loja de novo, reinstalar o app, pô, né? Zapa o app e o recadastro não está acessando. É porque, por enquanto, eles não estão nomeando ainda, mas logo mais vai ser só através do PJE. Então, é importante todo mundo. Eu acho que a partir do ano que vem, Luciano, eu ouvi uma história, mais uma lenda urbana, que os processos do PJE são de 2022, em diante, mas que não passa de 2023. Parece que vão migrar tudo para o PJE. Mais uma vez, Guilherme, nesse livro vai ter uma atualização breve, porque o sistema que a gente fala no livro não é mais, vai ser o PJE. Aliás, nem tinha sistema, né? No livro só tinha uma consulta básica. Não tinha sistema. Em 2002. Né? Agora, em 2022, tem um monte de coisa nova. Então, por isso que tem que ser eletrônico, porque em papel assim, é para você botar em cima da mesa. Você bota em cima da mesa. Oh, que bonito! Olha, fui eu que fiz. Ai, que bacana! Me dá um toque. Só se for com assinatura digital. Tem que ficar digital. Todo mundo tem que ter agora, né? Bom, Sandra, você tem algumas últimas palavras nessa segunda sessão? Não, renovar o agradecimento de estar aqui, a você, Luciano, pela parceria, e a todos que continuaram com a gente aqui. O Marco Matosinho levantou a mão. Não, só para responder ao Luciano, o único problema que eu tive com relação ao PJE, que eu ainda não consegui resolver, é porque eu tenho o meu certificado digital do meu CPF no computador, no formato A1. E aí parece que o tribunal exige que seja de formato A3. A3, né? Então eu vou ter que cancelar o meu A1, mesmo ele já estando pago, porque na época eu fiz para 3 anos, para poder ter que emitir um A3. Esse é o problema do sistema. Gente, o meu é A1, por isso talvez. Será que é por isso que eu não vejo nada? Pode ser. Luciano, o seu é A1? O meu é A3. O meu é A3 também. A3 já. Eu não entendo por que alguns estados aqui não funcionam dessa maneira. Tá? É obrigatório ter esse certificado para poder acessar o processo. O meu certificado digital eu uso para assinar petições, assinar laudo, assinar o que tiver. Isso é evolução. Você me contrata porque eu crio dificuldades para você. Eu tenho sempre uma solução para você. Eu crio dificuldade, aí você fica maluco. Eu tenho uma empresa que faz A3, A1. Daqui a pouco muda o sistema. Bom, eu não quero falar sobre isso, está sendo gravado. É a velha política, eu crio dificuldade para vender facilidade, né? Eu acho que eu vou ter que editar o vídeo, Matosinho. Ô, Marcos, só comentando um negócio rapidinho, é o seguinte. Cortado do YouTube, Marcos, só para comentar um negócio rapidinho, que no caso, dependendo da comarca, né, já estão pedindo até, aconteceu até com um colega meu, 2 peritos que antecederam a nomeação dele, né? Pediram para descredenciar, tá? O sistema DCP, ele até me mandou aqui, ó, considerando, né, que a demora, né, pelo não cumprimento dos prazos, tá? Então eles já estão passando a faca mesmo. Quer nem saber. Não entendi. Não, então descredenciando, tem um colega meu que ele foi nomeado, né, em virtude de 2 peritos anteriores terem extrapolado o prazo, né, de entrega dos laudos e tudo, né? Então, o juiz pediu, deixa eu ver aqui, descredenciamento do sistema DCP.
Entendeu? Sim, é para você não poder mais ser nomeado. Exatamente. Entendeu? No livro a gente comenta também sobre isso aí, que sim, é uma das penalidades que o perito pode sofrer se não cumprir o papel dele no processo. Verdade. Eu já recebi nomeação que nomearam 3, 4 peritos e sei lá se os caras não estão mais atuando, de repente se cadastraram uma vez lá e aquele e-mail nem acessam mais, aí tá ali devido à inércia do perito fulano, nomeio ciclano. Devido à inércia do ciclano, nomeio beltrano. E assim vai, né? Já tinha visto isso, mas o descredenciamento do perito é a primeira vez que eu vejo. Falei, caramba. Deve ter sido realmente um caso que o perito foi nomeado, mas os dois, né? Os dois aceitou, aí o juiz mandou iniciar os trabalhos e o cara subiu. Apresentou laudo, não fez nada. O que você está comentando está previsto no CPC. O problema é que agora, a facilidade é que agora é instantânea. Antigamente eu tinha que achar o perito por 3 licitações, não achei. A primeira penalidade é uma suspensão, aonde o juiz comunica a suspensão. Agora é simples. Pior online, bloqueio online, perito desligado online. É muito simples. Mas você tem um prazo para entregar laudo, não tem? Tem. Que é menor do que o anterior do CPC antes de 2015. Sim. Mas você pode pedir prorrogação, não pode? Pode. Você pediu prorrogação? Não. Então você abandonou. Lá. Mas é aqui. Sei. Mas vamos lá. Então, tchau para a Sandra. Tchau para o Luciano. Obrigado pela iniciativa, não, pela realização de um livro de uma coisa que estava aqui na livro e ter arrumado a bagunça que estava enquanto era apostila. Obrigado pela participação do Arthur, do Ricardo, do Matosinho oculto por um avatar, do Guilherme Seabra e do Jefferson Matheus Sulista, que está se metendo nas coisas do Rio de Janeiro. Mas ainda assim, ele pode receber o livro dele através do cadastro. Já recebi. Já tá aqui. Parabéns aos envolvidos. Um abraço a todos, boa noite.